Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Assim está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Que Deus aplique o texto que nós acabamos de ler aos nossos corações, em nossas mentes e às nossas vidas. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Meus amados irmãos, a pregação do Evangelho é de fundamental importância para que ocorra salvação de almas. Alma alguma será salva se não ocorrer a pregação do Evangelho. Muitas vezes nós desenvolvemos uma cultura que nos deixa meio que parados no que diz respeito à pregação do Evangelho. E muitas vezes essa cultura é baseada em verdades ou em parte de verdade. O coração do homem é duro, as pessoas não querem ouvir. Tudo isso é verdade. Mas o fato do coração do homem ser duro, o fato das pessoas não quererem ouvir, não elimina, não exclui a responsabilidade do crente pregar o Evangelho. É uma responsabilidade que nos é imputada, a qual nós não podemos fugir. É responsabilidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, batista, local visível, pregar o Evangelho. Pregar a palavra de Deus, pregar a pessoa de Cristo. É necessário que se entenda o que é o Evangelho. É necessário que nós possamos entender o que é o Evangelho, para não pregarmos outra coisa que não seja o Evangelho. A resposta a respeito do Evangelho, ela tem que ser concisa e direta. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E meus amados irmãos, pregar o Evangelho é pregarmos a pessoa de Cristo. Pregar o Evangelho não é pregar religião, não é dizer que a igreja salva, não é imputar ao batismo a capacidade regenerativa, não é dizer que o serviço ao Senhor é o caminho de salvação. Pregar o Evangelho é apresentar Cristo, a pessoa de Cristo, como o autor da salvação. O apóstolo Paulo foi um grande pregador do Evangelho, e o apóstolo Paulo tinha o Evangelho bem definido em sua mente. O apóstolo Paulo faz duas apresentações do Evangelho que é digna de nota. E nós vamos passar pelas duas para que possamos ter também nós segurança, equilíbrio e sabedoria em relação àquilo que é o Evangelho. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, dito está: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus amados irmãos, o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação do pior dos pecadores, ou do maior dos pecadores. A palavra de Deus define o Evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus dá uma definição clara do Evangelho: poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus amados irmãos, ao nos prepararmos para pregarmos o Evangelho, ou ao aproveitarmos as oportunidades por estarmos preparados para pregarmos o Evangelho, devemos ter sabedoria e saber o que é o Evangelho e saber com o que estamos lidando. Nós estamos lidando com salvação de almas. Nós estamos lidando com pessoas sendo salvas do inferno. Nós estamos lidando com a perspectiva de transformação do destino eterno das pessoas. E na pregação do Evangelho é necessário que levemos as pessoas a pensarem no destino eterno de suas almas. Meus amados irmãos, os homens estão acomodados por trás dos seus próprios pecados, buscando os seus gostos, alienados pelo ter, pouco preocupado com a identidade do ser, onde os predicados predominam e o sujeito é escravizado pelas predicações, e como sujeito escravo vive no mundo como se Deus não existisse. E obviamente, se Deus não existe, não existe o céu. Se Deus não existe a condenação, não existe o inferno. E a palavra de Deus diz que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo buscar pecadores ao arrependimento. Que Ele não veio condenar o mundo, mas salvar as pessoas. E essa responsabilidade que nos é imputada de pregarmos esse Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas as criaturas. Não devemos ser seletivos. Não, eu não vou pregar para fulano, porque fulano não vai crer. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus é o Salvador. É Ele quem salva. Não é o homem que se auto-salva. Não é o homem que se auto-nasce de novo. É o Senhor que opera a salvação. Então, ao pregarmos a palavra de Deus, devemos pregar confiados na promessa e no poder de Deus, que é capaz de salvar o pior dos pecadores. Então, meus queridos, entendamos o que é o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é poder, não é brincadeira. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus queridos irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 até o versículo 4, dá uma outra definição do Evangelho que não se choca, não se contradiz com essa que acabamos de ver. Também dá pena do nosso querido e amado irmão Paulo, que nós nunca ouvimos, mas o amamos, que nós jamais ouvimos um dos seus sermões, das suas mensagens, das suas pregações, dos seus estudos, mas nos alimentamos dos mesmos através da palavra de Deus. Saulo
perseguidor da igreja, convertido ao Senhor, é uma prova desse poder de Deus capaz de salvar o pecador, e que nós anelamos encontrá-lo no céu, e eu tenho muito desejo de conversar com ele sobre implantação de igrejas, sobre salvação de almas, sobre controvérsias pela doutrina, coisas que ele fez tão brilhantemente, com tão poucos recursos colocados diante de sua mão. Mas ele fez tanto, que tem sido vida inspiradora de outras vidas, para fazerem algo muito pequeno, comparado com aquilo que ele fez. Mas tem inspirado. Então ele se reporta ao Evangelho, no texto supramencionado, da seguinte maneira: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho, meus irmãos, é poder de Deus para salvar o pecador. E é isso que ele diz no versículo 2, pelo qual também sois salvos. O Evangelho é algo que salvou você do inferno. O Evangelho é algo que tocou sua vida. O Evangelho é algo que modificou a sua trajetória. O Evangelho é algo que mudou o seu endereço eterno. O Evangelho é algo que tirou a mim, miserável pecador, do maldito caminho do inferno e me conduziu ao eterno caminho do céu, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse Evangelho que tocou a minha vida, esse Evangelho que tocou a sua vida, esse Evangelho que me salvou, esse Evangelho que lhe salvou, pode salvar todo e qualquer pecador. Meus amados, a nossa responsabilidade é pregarmos esse Evangelho. A nossa responsabilidade é levar esse Evangelho adiante. Meus irmãos, não tenhamos a nossa mente cauterizada para nos acovardarmos e não pregarmos o Evangelho. Não vamos nos acovardar diante os muitos benefícios seculares e deixarmos de anunciar o Evangelho. O Evangelho da minha salvação, o Evangelho da vossa salvação, o Evangelho pelo qual também sois salvos, o Evangelho que é poder de Deus para a salvação. Evangelho esse que levou o Senhor e Salvador Jesus Cristo a morrer pelos nossos pecados. O versículo 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Meus amados irmãos, nós não podemos pregar o Evangelho sem entregar isto que nos foi também entregue. Nós recebemos da palavra de Deus o Evangelho que diz que Cristo morreu por nossos pecados. Meus irmãos, Cristo não morreu por nossa bondade. Cristo não morreu por nossas boas obras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não morreu pelo nosso serviço nessa igreja. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, e quem atesta a morte de Cristo pelos nossos pecados são as Sagradas Escrituras. Amados, nós já temos visto várias mensagens da palavra de Deus que nos mostra que Cristo morreu pelos nossos pecados, o qual pelo nosso pecado foi entregue, pelo nosso pecado estava naquela maldita cruz, pelo nosso pecado sofreu até a morte, e morte de cruz. Meus queridos, mas a grande novidade do Evangelho, a grande boa nova do Evangelho,
mostra-nos algo muito valioso, que a morte não deteve. Mostra-nos que a morte não foi suficiente para manter o Senhor naquele maldito túmulo. O Senhor ressuscitou. Amém. O Senhor ressuscitou, irmãos. E nós precisamos mostrar às pessoas que o Senhor ressuscitou para a nossa justificação, o qual foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho de Deus, meus irmãos, o Evangelho de Cristo, meus irmãos, é poder de Deus, porque Cristo morreu naquela maldita cruz e Ele ressuscitou. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O apóstolo Paulo assim trata o assunto em sua epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Meus queridos, esse Evangelho de Cristo nos foi confiado. Esse Evangelho de Cristo foi confiado à sua igreja bíblica, portanto batista. E esta responsabilidade de levar esse Evangelho é nossa. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, se nós não pregarmos, quem vai? Se nós não pregarmos, quem irá? Há uma responsabilidade de pregarmos o Evangelho, de levarmos outras pessoas ao conhecimento de Cristo, de prepararmos estas pessoas para que elas possam irem adiante. Eu sei, irmãos, que as lutas são grandes. As lutas são grandes. Mas, irmãos, lutas maiores nós já tivemos. Hoje, as irmãs reunidas lá em casa discutiam o plano financeiro do encontro da União Feminina de número 15, que será realizado aqui pela igreja este ano. Tem reunião sábado, inclusive, não é isso? Sábado próximo tem reunião na União Feminina. Bom, mas elas discutiam que precisam de recursos para realizar o evento. E como é um evento debutante de 15 anos, querem algo diferencial. Inclusive com o lançamento de um livro que conta a história de todos os encontros das uniões femininas. Isso é uma maravilha. E eu ouvia as dificuldades financeiras. E eu disse: irmãs, se eu estivesse esperando recursos, eu ainda estava em Campina, planejando vir fazer o primeiro culto em Soledade. Porque nós iniciamos o trabalho batista bíblico nesta cidade sem recurso algum, vindo inclusive de carona. 98% das vezes que viemos para cá no início do trabalho, quando eu ainda morava em Campina, foi de carona. E cá estamos nós. Cá estamos nós. E hoje nós vamos para a Bahia de carro. Vamos para Juazeirinho de carro. Vamos para Gujão de carro. Vamos para o Ceará de carro. Deus tenha abençoado. E hoje é mais fácil do que lá atrás. Meus amados,
Começamos o trabalho aqui em Soledade, numa minúscula sala do prédio da estação. Prédio esse que se encontra abandonado. E isso era um grande espaço, era uma grande oportunidade. Estávamos naquela pequena salinha, pegávamos as cadeiras na casa do irmão Gugel, levávamos para a estação, depois devolvíamos as cadeiras, e era uma grande alegria. Era uma grande alegria. Amados, os obstáculos são muitos. E nós não podemos nos acovardar. O fato, irmão Dudé, de ocorrer perseguição na cidade de Gujão, soa como música aos meus ouvidos, pois sempre que a obra do Senhor é perseguida, frutos virão. Amém? Amém. Quando não estamos trabalhando, não há ataques. Quando não estamos fazendo nada, o inimigo não ataca. Porque o inimigo não ataca soldado preguiçoso. Soldado preguiçoso é aliado. Amados irmãos, a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, é despertar desse sono, é ir adiante. Dificuldades sempre ocorreram, dificuldades sempre ocorrerão, mas as dificuldades não devem nos calar. As dificuldades existem com um único propósito: serem vencidas. Amém? Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus nos empodera para pregarmos o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, Atos capítulo 2, 50 dias eram passados da Páscoa, a qual o Senhor foi oferecido em sacrifício, sacrifício aceito por Deus, sacrifício esse que nos garante a nossa salvação, garante aquele sacrifício, ou naquele sacrifício o Senhor derramou o seu sangue para comprar a tua alma dele, para o Pai. O Senhor derramou o seu sangue para comprar a minha alma, a tua também, Iago. Aquele sangue ali derramado, 50 dias daquela Páscoa, a igreja do Senhor reunida, a igreja que Hebreus trata como igreja dos primogênitos, que tem seu nome escrito no céu, misturando aí Hebreus com Apocalipse. Veja bem, igreja dos primogênitos, que tem seu nome escrito no céu. Lá em Apocalipse você encontra o nome dos primeiros salvos, dos primeiros membros da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes membros receberam a promessa do Pai, promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, promessa feita também na mensagem de João, que disse que batizaria com água, e que aquele que depois dele viria, que este batizaria com Espírito Santo e com fogo.
fogo para os perdidos, inferno. Espírito Santo para os salvos. Bom, Atos capítulo 2, a igreja do Senhor ali reunida, recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus e foi empoderada para pregar o Evangelho a toda criatura. Olha o que a palavra de Deus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. A igreja do Senhor recebeu esse poder, amém? E esta igreja batista Lídima, filha daquela igreja, a igreja batista local visível não tem fundador humano, o fundador foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela está empoderada para pregar o Evangelho na pessoa dos seus membros. Então, cada membro da igreja do Senhor é potencialmente um evangelista. É responsável pela pregação do Evangelho. É responsável pelo ID. Pelo ID. Vocês lembram, no retiro de 2016, cantamos diversas vezes: o ID de Cristo é comigo e você. Não como cantava uma pessoa que passou no nosso meio, que dizia que o ID de Cristo é com Cristo e você. Não, o ID de Cristo é comigo, o ID de Cristo é com você, meu irmão. O ID de Cristo é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim. Mas Ele nos imputa esta responsabilidade e Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso capitão nesta grande obra de pregação do Evangelho. Não pregamos o Evangelho sozinhos, pregamos o Evangelho com o Senhor. Ele nos diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. O Senhor está conosco. O Senhor está com a sua igreja. O Senhor é o comandante em chefe da sua igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. É debaixo da tutela dele que nós devemos fazer a obra dele. É debaixo da tutela dele que nós devemos cumprir a ordem que ele nos deu. Portanto, amados e muito queridos irmãos, não sejamos acovardados, não sejamos amedrontados. Vamos em diante, vamos fazer a obra, vamos pregar, vamos levar este dom ao mundo inteiro. Josué capítulo 1. Versículo 6 diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Meus amados irmãos, Deus empoderou Josué para fazer o povo entrar na terra prometida. Qual foi o resultado? O povo entrou na terra prometida. Amém? Amém. Meus amados irmãos, Deus empoderou a sua igreja. E Deus ordenou a sua igreja
O mesmo Deus que disse a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O mesmo Deus que empoderou, o mesmo Deus que ordenou Josué, é o mesmo Deus que nos manda irmos pregar o Evangelho a toda criatura. É o mesmo Deus que diz: portanto, ide, fazei discípulos, o imperativo, fazei discípulos. É o Senhor que garante, é o Senhor que manda, é o Senhor que diz que Ele estará todos os dias com a sua igreja na execução da sua obra, para a honra e glória de Deus e felicidade eterna de todo aquele que crê no Evangelho Santo e Eterno. E Deus nos entregou tudo isso em nossas mãos. Portanto, meus amados irmãos, vamos adiante, pregando a palavra de Deus a toda criatura, para a honra e glória tão somente de Deus. Amém, amém. E amém.